Muito boa pergunta, Érico. É bem o final do que eu estava falando, né? Eu não aceito muito essa ideia da ciência aplicada. Eu penso que todo conhecimento ou saber, ele é aplicável, mas aí tem a escala de tempo, né? Então, se você pensar, por exemplo, que a descoberta do fogo, ela foi, há muita suposição de que foi uma descoberta pelas crianças, numa atividade lúdica. Então, as crianças, nossos ancestrais, brincando e descobriram o fogo, que foi uma descoberta fundamental, com mil e uma aplicações. A gente não consegue imaginar o fogo hoje, não faz sentido, né? Mas mudou realmente, foi um giro. A descoberta na genética também, a descoberta foi no silêncio, né, dos monges, e ali que veio uma parte da discussão da genética, da descoberta, né? Sem essa pressão, essa necessidade de você colocar a aplicação como um fim em si mesmo, entendeu? Então, a questão da bomba, da energia atômica, a mesma coisa. Então, tem um elenco de exemplos que a gente pode pensar assim. Agora, quando a gente pensa hoje, a realidade hoje, nós estamos num momento pandêmico, um momento em que as populações em maior condição de vulnerabilidade, elas precisam sim de uma vacina. Então veja que muda o contexto. Então hoje foi necessário a gente direcionar alguns grupos de pesquisadores da área, né, da área da biologia, para resolver essa questão, porque é uma questão imperativa e civilizatória. Agora, o fato de a gente ter um grupo e pessoas de muita formação, porque você leva muito tempo para formar um pesquisador com essa capacidade, isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão, tem que ter essas pessoas. Agora, não podemos abrir mão também de uma ciência que seja mais livre, que seja mais solta, sabe? Que consiga brincar. Eu comecei com um poema, porque eu gosto muito de música, né? Então, na verdade, é um pouco essa arte, né? É o ócio criativo, você produz a criação, ela deriva da diversidade, não da pressão, sabe? Então, é um pouco alugar para isso, é o que eu quero dizer. Então, alugar. Então, tem as necessidades prementes, por exemplo, que é a questão da pandemia, que cai como uma luva. A gente não pode perder tempo, a gente precisa, sim, desenvolver isso e resolver essa questão, porque isso está pondo em questão não só o sistema socioeconômico, mas o sistema civilizatório, de um modo geral. Então, eu penso que o conhecimento ou um saber, ele é aplicável. Por exemplo, os saberes dos quilombolas, eles não concebem um conhecimento deles que não seja aplicável. Por exemplo, conhecimento sobre cobras. Por quê? Porque se eles não tiverem esse conhecimento desde as crianças, eles morrem, eles podem morrer. Então, é uma coisa muito interessante, né? A premência, e veja, e é um tipo de conhecimento, de saber, né? Vamos usar o conceito mais amplo, é um conceito de saber que ele é aplicável a qualquer momento, entendeu? Não tem, e eu também tenho estudos, né, sobre grupos indígenas, e que a criança, um dos ritos de passagem é aprender a construir uma canoa que funcione. É diferente da gente, o cara faz uma prova, né, teórica na academia, se ele errar, não tem consequência alguma, ou ele pode ser reprovado e faz de novo. Lá não, se a canoa não funcionar, ele vai ter que aprender a nadar ou morrer afogado. Então, vejam, a questão da aplicabilidade, ela precisa ser alargada e a gente precisa discutir isso. O que é mais premente em termos sociais para a gente fazer pesquisa? Aí entra a questão da ética. Se você tem um pesquisador muito bitolado, né, ele acha que ele só tem que produzir algo para resolver um problema de um cliente dele, né? Não é por aí, gente. O cara tem que saber desenvolver um conhecimento aplicável que consiga resolver para além de um problema único, né?
Então, é essa concepção que eu tenho a partir dessa compreensão de uma episteme viva, né? De uma episteme plural, que consiga incorporar, para validar os conhecimentos, incorporar elementos da ética, da educação da vontade, de que o pesquisador também ele não pode fazer o que ele quer, ele tem que responder perante a sociedade, ele tem que responder por isso. Então, ele não pode fazer o que ele quer, né? Essa é a questão essa é a minha posição, mas tem muito debate, né, em torno, para além disso.